Oi, boa noite. Hoje eu quero que vocês relaxem, mas que vocês relaxem mesmo, e se sintam bem à vontade. Respirem tranquilamente, limpem a mente, porque hoje nós vamos, né? Ó, o nosso quântico, ó. Hoje nós vamos ter que fazer assim com o nosso quântico. Muito. Hoje nós vamos entender essa história de quântico, né? Que é, como que movimenta isso na humanidade, como que faz isso acontecer na humanidade, como que, né? Que fluidos são esses, né? Esses quânticos, o quântico da gente, os neurônios que precisam se interligar. Nós vamos entender as porcentagens de uso cerebral, né? Aquele tem, usa 10%, outro usa 8%, tem uns que só tem 3 neurônios, né? Que faz tempo que eu não falo dos 3 neurônios, né? E outros que já tem 15% do cérebro, que são uma minoria no planeta, mas que não está sendo tanta minoria assim não, né? Não é tanto assim não. Temos aí, porque nós temos uma superpopulação, então os quânticos de 15% estão pulsando por aí. Mas muitas vezes não estão sendo reconhecidos, muitas vezes não estão sendo aceitos, né? Muitas vezes aí tem luta dos sistemas, etc. Muito bem. Então, quântico, a queda, vamos começar. A queda, né, dos ismos. Então, todas as palavras de todo que se fala aí, que termina em ismos, quer dizer que fechou. Não tem mais o que pensar. E não está cabendo isso no século XXI. Olha o quanto nós estamos tendo que pensar nesse século XXI. Agora, então, nesses últimos anos, dentro do Brasil, nós estamos pulsando quânticos, porque é o despertar dos cristãos quanticamente. É o despertar do judaísmo dentro do país quanticamente. E do judaísmo nem tanto, que eles já tinham, eles estão, né, inclusive ajudando nessa questão quântica, principalmente na questão monetária do país, né? Os simpatizantes, esses já estão, né? Uá, é mesmo, uá, é mesmo aquilo, uá, é mesmo isso, né? E os céticos, que eu acho que finalmente começam a aliviar um pouco do quântico generalizado, um quântico social, né? Um quântico de nação, está se envolvendo, desenvolvendo, se abrindo, né? Porque, principalmente, a nação brasileira é a principal nação hoje no mundo que não caiu no comunismo. Comunismo. Então, o mais fechado dos quadros. Não mudou nada de 1917 para cá, mas não é só culpar o 17, nem Lenin, nem. Não tem que culpar só esses, não. Durante toda a humanidade tiveram os Lenins, tiveram os Marx, tiveram os. Toda. A primeira vítima foi a Babilônia, né? Mas muito bem. Antes da Babilônia, antes dos hebreus, antes de tudo, houve uma civilização que foi despertada por Platão. Platão que desperta essa civilização, né? E ele desperta quanticamente, porque não havia estudos arqueológicos, estudos antropológicos, era tudo filosofias, eles eram filósofos inspirados, eles continham lógicas
naturalmente, lógicas de ações, lógicas de pergaminhos, né? Lógicas de fala do avô, bisavô para o avô, para coisa e tal. Isso é quântico, isso é um desenvolver quântico. E antes disso tudo, o que o Platão desperta? Está cansado de falar, né? Porque não adianta, a gente tem que começar da origem, tem que começar das origens. Então vamos. Essênios. Essênios. Aqueles onde eu foco muito, quem foram os essênios, para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento quântico, neuronal, o aproveitamento mental dos essênios era tanto que eles faziam o laser através da mente. Eles tinham a força do laser. E o laser, todo mundo sabe, é aquele que chega e detona. Não tem barreira, né, para o laser, vamos dizer assim. Não tem barreira para ele. Né? E de uma forma quântica. Questão de luz. Né? Então você vai tirar uma pedra no rim através de um laser. São magnetismos de luz que vai lá e destrói a pedra. E eles faziam isso com a mente. E é a primeira civilização que habita o planeta, que chega no planeta. E isso fica. Quântico não vai embora senão. Quântico está. Porque o quântico é. O quântico é invisível. Ele é magnético. Ele atrai e retrai. Atrai e retrai. É o quântico. Para a questão cerebral, é o entendimento. Então eles vêm e jogam na Terra. Aí depois começam, então, vem aí as teorias dos exilados de Capela, a teoria dos trogloditas, dos pré-históricos, a teoria da evolução do cérebro, né? Depois da turma das cavernas. Aí vem todas as teorias de como nós nos tornamos hoje. Todos têm razão. Certo? E cada um foca a razão que acha melhor para si. Legal. Não tem problema nenhum. Viemos das cavernas, somos frutos do exilado de Capela, somos frutos disso e daquilo, somos não sei o que lá, somos... Tá. Eu falo, somos frutos essênicos. Porque mesmo com a catástrofe que acontece, né, com a civilização essênia, né, o cataclisma que invade e termina, muitos essênios já estavam viajando pelo planeta e muitos ficaram por aí. Então continuaram assimilando o quântico. E aonde eu dou até a origem, né, que continuou, que foram os astecas, que se tornaram índios americanos, né, os maias, que se tornaram os índios da América Central, né, e os nossos incas da nossa América do Sul. Continuaram, esse quântico continuou, essa sabedoria continuou, mas em graus mais, né, menos dilutos, menos, não tanto, porque era uma civilização totalizada quântica. Era uma civilização onde todos tinham essa força mental. Onde todos tinham essa evolução mental. E hoje ainda nós estamos aí, o planeta aí debatendo quanticamente e caindo em ismos absurdos. Quem diria que uma Europa, a Revolução Cultural Europeia, milenar, magnífica, o século XVIII, espetacular europeia, que é onde tudo fluiu quanticamente e se tornaram muito mais quânticos, né? E hoje eu estou pasmado com o quântico americano,
que também a supercivilização, o sonho americano, os melhores do mundo, os americanos mandavam para lá para fazer o que tinha que fazer tecnologicamente, estudiosamente, esterilizadamente, né? As mentes do planeta Terra inteiro ia para os Estados Unidos, como aconteceu já na Inglaterra, as mentes todas iam para a Inglaterra, para as universidades inglesas, etc., né? Italianas mais lá para trás, e inclusive a grega, então mais lá para trás. Havia essa importação de mentes mais quânticas, mais evoluídas, que assimilavam melhor, né? Os indianos na matemática foram muito usados, são muito usados, né? Onde falo que o próprio Cristo foi para a Índia aprender parábola, que não tem nada mais quântica e eterna do que parábolas. Você usa parábola a qualquer momento. As parábolas são para toda hora. Isso tudo é movimento quântico na humanidade. E quanto mais concentração quântica dos 1 mais 1 é mais que 2 e os humanos vão se concentrando e dando vazão que esses quânticos são realmente poderosos, maior vai se tornando essa situação quântica. Mas tem a turma do bloqueio quântico, que hoje estamos experimentando este absurdo do comunismo pelo mundo. E que aonde mais é afetada essa evolução magnífica quântica da tecnologia, da internet. Mas o mau uso quântico da invenção aparelho, os Estados Unidos não estão aguentando o tranco. Porque o comunismo está instalado lá. E hoje nós tivemos a maior prova. No nosso comunismo, nesses 30 anos, pegaram o nosso dinheiro, o suor do seu trabalho, o seu imposto, e foi fazer para os outros. Né? E saiu fazendo para todo mundo. Vê se isso é inteligência quântica, fazer uma coisa dessa. E nós aqui com problema de seca no Nordeste, com problema de inflação, com problema de todos os problemas, o Brasil tem todos os problemas. Né? Mas não. O ismo do comunismo pegou e foi fazer gracinha para os outros. E hoje temos uma notícia incalculavelmente, que até agora eu não assimilei, mas que vi. Na hora que deu a notícia, eu lembrei do nosso BNDES, lembrei do suor do nosso trabalho. Os Estados Unidos estão mandando 40 bilhões de dólares para a guerra Rússia e Ucrânia. E o rabo deles? Vocês viram a inflação? Vocês viram o que está acontecendo nos Estados Unidos economicamente? O belo sonho americano? Vocês já viram que os ricos, porque lá é o país, os estados são federalizados, né? Vocês viram que os ricos estão indo para estados republicanos e esses estados comunistas, como a Califórnia, por exemplo, né? Tá ficando sem empresas e sem emprego, porque querem essa hegemonia burra que o comunismo nos deixa. A Flórida já está reagindo republicanamente. Lá, o governador da Flórida está fazendo um procedimento até de como evitar as burrices do comunismo. A falta de quântico comunista, do comunismo. São coisas absurdas. O ismo fecha o nosso pensamento. O comunismo
Então ele faz assim. E quanto mais vai tendo, menos o procedimento do quântico vai acontecendo. E torna-se, então, a mais fechada de todos o comunismo, o mais fechado de todos os quânticos, a Coreia do Norte. Né? Onde todo mundo tem a mesma roupa, todo mundo recebe a mesma comida, todo mundo trabalha 12 meses para o Estado e recebe esses mínimos. Isso é um crime quântico ao humano. Então esses ismos, né? Olha o capitalismo selvagem, que até então era chamado dos Estados Unidos. Olha o que deu. Olha o que está dando, né? Lá está em procedimento de decadência, né? Olha o que está acontecendo com o capitalismo selvagem. Que aí veio a minoria comunista e está usando o capitalismo selvagem, mas para meia dúzia. Olha o capitalismo selvagem nos veículos de redes sociais. Hoje, então, parece que está saindo todo mundo do ar. Eles não querem mais que ninguém pense. E quem pensou, corta. Porque o quântico foi a liberdade. Então, quântico, se não tiver liberdade, não tem quântico. E a humanidade veio passando por isso. Mas nunca destruída. Porque até então não tínhamos então uma bomba atômica, por exemplo, que tem essa ameaça quântica. Olha onde chegou o quântico, até na atomicidade, mas que é destruída até de quem vai soltar. Quem soltar também vai morrer. Aonde está a inteligência disso? A atomicidade tem inteligência nos aparelhos médicos que é usado. Né? O plutônio é usado ali, o urânio é usado por ali, nesses aparelhos de alcances, né? de doenças, de mata-doença, coisa e tal. Então, tem que ter qualidade quântica para proceder esses elementos, principalmente os perigosos, para o manuseio. Não adianta vir com o egoísmo humano. Está dando no que está dando. E sempre a comunicação, o livre-arbítrio. Né? Não é o livre-arbítrio religioso, o livre-arbítrio mesmo de pensar, de chegar a conclusões, de dar conteúdo, mastigar e não engolir, não. Falar, se tornar mestre pela palavra, quanticamente. Né? Que foi quantos personagens que tiveram essa maestria da palavra. Confúcio, Buda, Gandhi, Sócrates, aí, em todas as épocas da humanidade tiveram, né? Aristóteles, não só o Gandhi é moderno, mas na Índia, quantos e quantos quânticos maravilhosos. Isso é o mundo quântico que temos que viver, porque é uma realidade da alma. A alma que produz esse poder quântico, porque ela está relacionada com mais inteligências, que a gente pode chamar de inteligência cósmica, a maior inteligência cósmica. Deus, ou qualquer outra coisa, mas falemos de inteligência cósmica, que rege, que cria, que nos absorve e nos expõe para servir. Então vem o grande quântico, o maior hoje no mundo, até hoje, que inclusive fazia milagre com as mãos. Olha o poder quântico e unitário
do Cristo, no meio de um fervor de falta de quânticos, que era só sangue, guerra, tudo pelo poder, num quântico mínimo, sem a decência do quântico do servir e de todos participarem disso. Né? A liberdade do quântico, hoje eu ouvi uma frase do nosso republicano, quantas pessoas que estavam aí com uma barraquinha de cachorro quente, com uma barraquinha, não sei o que lá, se tornaram um empresário. Isso é a liberdade quântica. Soube lidar quanticamente nessa questão do negócio. Aonde que o nosso quântico está caindo na questão das universidades? Quero me formar para ganhar dinheiro. Então aí, os analfabetos assinando coisas horríveis e matando na medicina, na arquitetura. Na arquitetura eu adoro lembrar, né, já do primeiro quântico de Hammurabi, lá na Babilônia, né, no começo do primeiro grande império do planeta, depois dos essênios. Então, queira acreditar ou não, os hebreus colocam a Babilônia o primeiro império. Tá, não vamos discutir. Foi também, onde o ser humano já era ser humano, não era mais cavernoso, não era mais coisa e tal. E ali já estava. Se você construir a minha casa e a minha casa cair, você morre. Você vai para a praça pública e é degolado. Então já era uma responsabilidade quântica. Tinha que ter saber para construir uma casa. Tinha que ter saber de fazer algo. Aí nós vamos para a Idade Média, por exemplo. Vamos lá para a Idade Média. Quantos quânticos maravilhosos da cura. Pessoas sendo instruídas por uma inteligência cósmica através das ervas. E ia para a fogueira. Era bruxa, era bruxo. E hoje todos os remédios no mundo são feitos de ervas. Que quântico é esse hoje de estarmos destruindo a natureza se, além do alimento, nos dá remédio? Está vendo o debate quântico que a humanidade sempre teve? Por puras invejas, por todos os questões, os piores egoísmos. Ninguém será mais do que eu. Ninguém terá mais dinheiro que eu. E fecham quânticos. Universidades do freudianismo. Esse, então, é o mais condenado. Eu vejo hoje o mais condenado do ismo. Está esse freudianismo. Porque na cabeça dos que acham que estão com o quântico ótimo, fazendo o que estão fazendo com a sexualidade, pelas ruas, pelas festas raves, que a coisa acontece, que acontecia dentro dos prostíbulos, está acontecendo em plena festa rave, com os filhos que saíram de casa, coisa e tal. O que o freudianismo está fazendo? Está dando comprimidos para os pais que estão com os quânticos excelentes e dando direção e norte para aqueles filhos. Não faça assim, que vai ter consequências, e péssimas consequências, em serem tão freudianos que até presidentes comunistas se expuseram, legislações aí das leis, homens das leis se expondo ao freudianismo.
Homens das religiões sendo expostos aos freudianismos. O freudianismo, então, ainda vai dar comprimido para quem tem razão, para os pais que têm razão, para diminuir o quântico. Sossega leão, pais. Os filhos estão nas suas liberdades sexuais. Sossega leão para esses filhos que acham que esse ismo do freudianismo está correto. Eram os filhos que tinham que tomar. Então essa evolução quântica ela não vai parar. Não adianta que ela não vai parar. Lá no radicalismo absoluto, do absolutismo total de uma Coreia do Norte, de repente fluem quânticos e o cristianismo e não sei o que lá, e queremos, e coisa e tal. Morre. Você não pode ultrapassar teu quântico. Aqui não vale ultrapassar quântico, aqui nós somos ismos. Né? Então, sabe, ali então entraram numas com a economia, com o capitalismo. Esqueceram de Smith, de Adam Smith, a origem desse capitalismo mesmo. Né? Esqueceram um pouco, entraram numas lá, sei lá, tá? Vamos, vai para onde? Americanos. Bolsas americanas. Para onde que vocês acham que vocês vão? Entraram desses ismos. O quântico é a nossa liberdade de nos dar conteúdos, o que vemos, o que vivemos, o que estudamos, o que sabemos de uma história humana e prosseguiremos sem os erros do passado. Eu não quero ouvir as histórias do meu avô, do meu pai, vocês estão ultrapassados, tem nada disso. Hein? Ali que está o começo da evolução de quânticos, que até então se passava de pai para filho as histórias, como nas tribos indígenas, e quando a gente fala tribo indígena, não pensa só em índio com pena, não. No Oriente Médio eram tribos indígenas, antes de serem muçulmanos. No mundo asiático, né, ali é a Médio Ásia, mas no mundo asiático, a turma do zóio puxado, eram assim o conhecimento, o passar quanticamente. Só que ao recebermos essas informações dos mais velhos, essas informações dos livros, essas informações das religiões, essas informações, nós hoje nos damos o luxo de ter quânticos com muito mais informações, que é a minha intenção deste canal, de estar aqui ao vivo com vocês, para vocês captarem sim e desenvolverem a crítica, desenvolverem o significado das coisas, desenvolverem. E para quem está dentro da espiritualidade, sabe que os quânticos maiores estão chegando cada vez mais no planeta. Mas isso é uma criança, como é que isso está falando? São crianças que estão chegando quanticamente bem mais preparadas. E a tendência é essa maioria do quântico menor fechar essas crianças, essas juventudes, e jogarem para dentro de coisas horríveis. Que nós temos, olha, 3 coisas que eu queria que vocês pensassem: ideia, ideal e idealismo.
Ideia, todo mundo tem. Até dentro da Coreia do Norte, lá tem uma ideia, o Cristo. É uma ideia. Vamos ler a Bíblia. É uma ideia. Você tem ideia. Você olha uma coisa, você tem ideia. Você está liberto quanticamente. Ideal, todos nós temos que ter, que é a famosa esperança. Ter um ideal, eu quero chegar lá. Agora, eu quero ser médico para ganhar dinheiro, você vai entrar dentro do idealismo, porque ser médico não é para ganhar dinheiro. Ser engenheiro não é para ganhar dinheiro. Ser professor não é para ganhar dinheiro. Só. Se eu tiver ideias e ideal, como o vendedor de cachorro-quente vira empresário, o professor vira empresário, o médico vira empresário, né, das suas áreas, mudam até de área, continuam médico, mas tem outros tipos de empresa, continuam engenheiros, mas tem outras empresas, continuam professores, mas tem outras empresas, e aí vai. Então a ideia e o ideal é de cada um, e temos que ter essa liberdade quântica. É preciso termos. Mas quando caímos no idealismo, juntamos as regras, fechamos, vai ser assim. É onde nós não está cabendo mais isso no século XXI. Está havendo mesmo uma queda de ismos que ainda a humanidade ainda não absorveu. Então são poucos que já estão notando que esse ismo, né? Então dentro por exemplo, dos veículos midiáticos, das redes sociais, um já deu grito lá, o do Twitter, parou. O meu ideal, a minha ideia e o meu ideal é o meu veículo estar aberto. Se houver negativo, corremos atrás. Quem identificar, corre-se atrás. E o resto é para evoluirmos nossos quânticos através da mídia dele. Já uma outra turma já quer o idealismo na mídia deles. Para que na minha mídia não pense assim. Para que a coisa não vai ultrapassar esse limite. Impossível. Quem tem alma vai estar sempre ultrapassando o quântico. Em quântico, vamos dizer assim, né? Porque são termos que a gente tem que usar para poder explicar. Quem tem alma tem captações dos fluidos. Aos espíritas, então, até as manifestações espirituais é através de um quântico. Aonde o freudianismo está batendo. Né? Aí eu já expliquei em outros vídeos, quem me segue, a questão, por exemplo, da telepatia. É um quântico que a telepatia engloba o próximo, o telepata, e faça assim. O telepata vai lá e faz. Ele é induzido, né? Conduzido telepaticamente. Mas na hora que acaba, volta o quântico ao telepata. E fica a burrice nos ismos do freudianismo que acharam que manipularam o quântico do outro. É onde o charlatão freudianismo e freudianos estão com os dias contados cada vez mais. Não vai ter lugar mais para essas teorias. Porque elas são todas quânticas, mediúnicas. E fora os enganos, né? Vai dar remédio para os pais que têm razão, para os pais dormir e ficar quietos, enquanto os filhos estão, sabe lá onde nós que abre a porta da casa, e sabe lá o que o idealismo
mesmo está falando que é verdade para esses filhos. Até a juventude, que é o momento mais quântico e explosivo, chega um momento que toma conhecimento das lógicas que a coisa não é bem dentro desse idealismo. Tá, isso estamos então dentro de um quântico e tentando entender, porque, volto a repetir, a humanidade está compreendendo isso agora. Né? E tem um ou outro gato pingado que está começando a pegar o trem da história de novo. Não adianta sair das regras quânticas do bom comportamento, do caráter, da moral e da ética, que é a que está mais pertinho da alma, de mãozinha dada, que é a ética. Então, na questão midiática, na questão das mídias, já chegou um, saiu lá da África do Sul, essa mídia é minha e essa mídia vai estar aberta. Então, volto a repetir também, a República, ela é o maior quântico, porque a República que dá todo essa percepção de vida para as pessoas. Podem ter as ideias, podem ter o ideal, façam seus ideais, mas não caiam em idealismos, que aí são os absolutistas. É o fabuloso da República. É essa liberdade quântica de evoluirmos, de dar ligações neuronais para a gente, né? Para não mais ficar dentro do ismo. A República faz assim em cada mente. E o Brasil está dando um show. Porque depois dos 30 anos de ismo, idealismo, comunismo, que ainda estavam implantando das formas mais sensíveis e cínicas, de repente nós ficamos sabendo que não podia mais ter Bíblia no Brasil, que o Congresso Nacional ia votar isso. De repente nós sabíamos que ia votar não sei o que lá. De repente nós ficamos sabendo que iam votar tudo nos ismos, iam nos fechar. O Brasil despertou primeiro. A primeira nação do mundo está lá despencando. Dia a dia. Tirando do próprio bolso e da luz do suor do americano e mandando 40 bi de dólares para outros países, como foi feito no nosso BNDES, no nosso banco. Que foi fazer isso, fazer aquilo no outro país, fazer isso, fazer aquilo. E nós ali, Nordeste na seca, nós sem emprego, todo mundo doente, e dando comprimido. Pô, fica calmo, toma comprimido, né? E o SUS toma comprimido, fica calmo. E o SUS jogando comprimido na cabeça de todo mundo, maravilhosamente. Então, nosso país está no momento de transição quântica e que cada um fala, acha o que é. Foram as orações, foram as iluminações das orações, dos pedidos, foi da onde veio essa iluminação que já estava quanticamente falado lá para trás. Esses meia dúzia de gato pingado que vão se tornando eternos nos seus pensamentos quânticos. Porque o Cristo foi o único que comprovou o quântico dele em laser mesmo, na cura, só com as mãos. Foi a última notícia que nós tivemos. Então, vamos nos
vangloriar humildemente de que nós brasileiros estamos conquistando quanticamente o mundo. Sem um tiro. Sem guerras. Como sempre foram as conquistas. Os grandes estrategistas do exército. Alexandre o Grande. Aristóteles dando aula para Alexandre, para não sei quem. Tudo na base da guerra. Né? Arquimedes inventando, então, o raio, né, do sol refletindo e botando fogo no mundo de barcos, que era feito, né, de madeira, e ganhando guerra só na base do reflexo. Isso eram quânticos, maravilhosos, mas usado para mortes. O Brasil não está matando ninguém. Muito pelo contrário. Jogaram uma vacina para cima de nós. E antes de eu abrir agora para entrar ao vivo com vocês, já recebi uma notícia, já passei para vários amigos em WhatsApp. A Anvisa avisa. Essa vacina já está dando problemas cardíacos. Em massa. Dei uma olhada que essa é fresquinha, essa notícia é fresquinha. Acabei de ler. Então entramos nessa ideia, nessa coisa do idealismo, e que a própria medicina já tinha nos mostrado que a coisa não ia funcionar. Então será que não foi o idealismo mesmo de um que já fez essa vacina, jogou na humanidade, e agora o vírus saiu, mas e agora o que vai acontecer dentro da gente? Já está sendo comprovado. A questão cardíaca em todos que tomaram a vacina. Assustador? Aí eu pergunto a vocês, por que comigo não? Não quero, não tomei, não tomo, não tomarei esta vacina enquanto não tiver totalmente desenvolvida quanticamente, enquanto estiver totalmente analisada como uma vacina de sarampo, como as outras vacinas que nos dá a garantia, vamos botar 99%. Da onde que eu tirei? Isso não quero. Isso está um absurdo. Esse vírus está um absurdo. Intuí? Falei com Deus? Conhecimento. Em saber, em poder estar aqui diante de vocês, é muita certeza de conhecimento. Quântico. Inspirações? Sim. Leituras? Sim. Minhas orações antes de entrar no ar? Sim. Tudo isso é quântico. Eu junto o que eu posso ter de quântico para que a minha memória exponha para vocês, mas o que eu mastiguei, o que eu ouvi, o que eu li, o que eu senti de uma vida, 60 anos de vida, dos absurdos que fazem com a gente, que não sou eu que tenho que dar misericórdia, é Deus que dá misericórdia. Quem sou eu para dar misericórdia? Não ataco, gosto muito daquilo. Não julgueis para que não sejais julgado. Fizeram mal para mim? Né? No máximo a gente esbraveja um pouco para se defender. Sai, para que eu já entendi, não quero mais, né? Mas agora você vai ver comigo. Não vai ver nada comigo, não.
Vai ver com você mesmo que esqueceu do seu quântico de criar o ódio ao outro, de pegar seus neurônios e lançar de ódio, e que é uma delícia, né? Ai, que delícia, que é ódio. Adoro odiar. Adore bastante. Fique bastante feliz em odiar. Consequências. Adoro a experiência freudiana. Tá? Que bom que vocês adoram. Parabéns para vocês. Agora a consequência é de vocês. Quem adquiriu o ismo e lançou, vai ter volta. Mas não é de quem, se for quanticamente evoluído, não vai mandar ódio de volta. De jeito nenhum. Não preciso mandar, nossa, não sou Jesus Cristo para dizer nossa. Não, também segura a tua onda. Vai te catar junto com o ismo que te deu essa força quântica de se lançar ao outro, nesse pensamento quântico horrível dos ismos. Vai te catar com eles. Vai lá nas universidades que ensinou essas coisas para vocês. Vai lá nesses doutores. Porque agora, nessa questão médica, que eu venho falando também, quem me segue, que nós estamos, agora a medicina veio contra a gente. Com esse vírus, nós notamos que a medicina está vindo contra a gente. Está nos matando. Além do vírus, agora uma vacina mal resolvida. Para os quânticos mal resolvidos, assustados. Aí tem aquela coisa do susto, tem aquela coisa da síndrome de pânico, tem tudo isso. Da influência, dos influenciáveis. Ah, todo mundo tomou, também vou tomar. Ah, morreu na minha casa, agora também quero tomar. Tem a visão natural. Se Deus deu a vida, gente, deixa Deus tirar. Não deixa os ismos tirarem a liberdade de vocês. Não deixa os ismos tirarem a vida de vocês. Não deixa esses ismos. São fechados. Ismos são fechados. Isso é quântico. Isso é viver quanticamente. E o Brasil está dando, nós brasileiros, que podemos colocar dentro dos cristãos, né? Que estão ampliando quanticamente, compreendendo coisas que não se compreendia, que era o nosso próprio imposto. Nós jogávamos os impostos na mão desses ismos e olha o que deu. E sempre que o Brasil foi Brasil. Mas nós evoluímos. Então, desde a escravidão, da colônia, dos regimes que vieram depois, do militarismo que chegou a radicalizar o nosso militarismo. Era tudo uma questão quântica que estava. Que uma hora nós podíamos, não podíamos compreender, podíamos, não podíamos, ou não. Aonde eu volto com Monteiro Lobato na personagem da tia Anastácia. Tia Anastácia era aquela oprimida do ismo, do escravismo, do colonialismo, e ele faz uma tia Anastácia quântica, liberta. Ela sabia tudo e ela tinha até poderes de fazer boneca falar, de fazer os bichos falarem, de ensinar, de doar razões, significados. Não tem coisa mais linda, né, do que essa personagem da tia Anastácia. Inesquecível. Por ela ser quântica. E quantos colocam esses personagens quânticos e a gente acha bonito, coisa e tal, mas não leva a sério. Não mastiga, não rumina cerebralmente para dar essas vazões. É mais, tem mais, vamos nesse mais. Não vamos invejar, não. Uma criança que escreve bem, que já vem escrevendo bem, não inveja, não. O que você tem a nos dizer, quântico liberto, quântico novo que está a nos ensinar.
Aí vem, opa, isso daí não é só deixar, vai embora, é só deixar, vai embora. Oh, vai para onde o quântico leva. Vai para aí os religiosos, vai para onde a vontade de Deus quer. Mas os próprios religiosos são os primeiros. Parou, não quero não. Eu conversei com Jesus lá no quartinho escuro e Jesus disse que não pode. Não pode o quê? Quântico pode, desde que adestrado. Que eu coloco, por exemplo, dentro da nossa simbologia brasileira, ordem e progresso. É o quê? É um quântico adestrado. Em ordem para se dar progresso. O que hoje também, uma notícia, né, que sai, e que saíram os números da notícia, eu acabei de botar lá no meu site, né, a CEAGESP estava dentro de um ismo, freudianismo, capitalismo, bandidismo, estitismo, tudo ismo. Libertou-se, está quanticamente agora em ordem e progresso. Estava até dentro do escravismo. O próprio empurrador daqueles legumes, o empurrador, eles eram chantageados, tinham que pagar propina para poderem ter aquele trabalho, para levar o alimento para os filhos. Eles eram chantageados. Olha que ponto que foram os ismos. Hoje eles estão libertos. O que eles trabalham é deles e eles vão ter ideais para si, para as famílias. Sem ismos que os fecharam, né? Que não foi... Isso é próprio escravismo, né? Então, gente, estamos na queda dos ismos, desde o maior império do mundo atual, ex-maior império, que agora depois desses 40 bilhões que vai embora do país deles e não vai ficar para o povo americano, aí que o trem vai desandar mesmo. E como nós já tivemos essa experiência, onde eu falo, os Estados Unidos agora que olha o Brasil, não é mais nós que vamos copiar os Estados Unidos, tudo era, né? Olha os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos. Acabou. Eles que vão ter olhar, porque nós passamos por um BNDES dando as coisas para todo mundo e não dando nada para nós. E a fortaleza do nosso quântico agrícola, porque sabemos aproveitar a terra e a natureza que temos, sustenta, sempre nos sustentaram. Sempre não nos deixaram cair, né, nos ismos mais absolutistas. E vivemos absolutismos até agora. Mas, graças, né, a um erro dos ismos, que eles estão sempre errados, aí o grande erro de não terem cortado o nosso quântico há 10 anos atrás, por aí, hoje sabemos que não teremos Venezuela, não teremos... Só alguns que foram vítimas, que ainda estão sendo, né, triturados, mas existe o quântico. I'm sorry. Mas existe o quântico e a ética, a moral, o caráter está de mãos dadas com a alma. Então, esse quântico está sempre garantido. Una-se a ética, una-se o caráter, que é o primeiro, já expliquei também em outros vídeos, o caráter, una o caráter com a sua moral e com a sua ética, dê a mão à sua alma, que o seu quântico estará garantido para a eternidade. Falou? É bem filosófico, né? É bem filosófico, né? É a palavra máxima que eu posso usar desse quântico, né? Para a gente explicar, só mesmo através das filosofias, mas eu acho que a atualidade, essa filosofia que eu estou usando para a explicação do quântico, ela é atual, ela é nossa. E nós estamos pioneiros nessa liberdade quântica. Com esse regente republicano quântico que nós estamos conduzindo.
venho na questão das urnas, que a gente quer os nossos votos do jeito que você veio até brigando. É porque o Supremo Tribunal está brigando com a coisa, tá brigando. Eles estão brigando com os militares, eles estão brigando conosco, porque é o meu voto e eu quero ele límpido. Eu exijo o meu voto límpido, claro e evidente. E cada cristão está, judeus, simpatizantes e céticos, também querem. E quais as armas que a gente tem para isso? Militar, o executivo, porque se for depender de quem nós votamos na Assembleia, na Assembleia, porque vai ter também deputado, vai ter deputado estadual também, e do Congresso Nacional, nós estamos full, né? Full, porque eles estão dentro de um idealismo, né? Mas eles vão ter o deles. Os cristãos estão quanticamente agora preparadíssimos para isso. Gente, estamos na vanguarda quântica do planeta Terra. Não duvidem. E quanto mais ismos nós derrubarmos, mais no norte da nossa alma e da inteligência cósmica nós estaremos. Parem para pensar, vejam bem isso. Peguem todos os ismos que vocês estão acostumados e viciados, né? Pensem nesse veículo atual que nos rege hoje, essas redes sociais. Pensem nesse que aí apareceu, no Brasil apareceu um republicano, agora nas redes sociais mundial apareceu esse sul-africano. Vai pensar todo mundo o que quiser. E se tiver coisa errada, nós corremos atrás. Isso é quântico aberto. Livres. E os quânticos capacitados nos seus devidos lugares. Crianças que já começam com um belo quântico, deixa ir. Não tem nada de ir para quartinho escuro, rezar e falar que Jesus Cristo falou que não quer. Foi Jesus que mandou o quântico? Como é que Jesus Cristo não quer? Tudo doentes mentais, coitados. É gente de quântico afetado. Gente que não compreendeu, né? Dá pena até. Tem que ler 3 vezes mais a Bíblia do que já leram para tomar atitudes desse tipo. Então dá pena da coisa, e não é a gente que julga. Quem tem um bom quântico não julga. Se afasta e deixa as consequências rolar. Tá bom? Vamos falar mais. Nós temos que falar. Tudo é quântico, né? E a República é a mais quântica de todos os sistemas. Porque todos os sistemas são ismos. Eles são fechados, são opressores. E a República que nos deixa prosseguir. Né? Ter ideias e ideais, e não idealismos baratos. Repugnantes. Demoníacos. É a arma do demônio, é o idealismo. São os ismos. O demônio quer tudo fechadinho, porque é assim que é. Deus é aberto. Façam. Vos dei a vida, vos dei a alma. Vão, conquistem. Falou? Obrigado, gente. Valeu. Então, Professor Silvano, com CY, canal Professor Silvano, com CY, LVANO. Deem seu like, que eu quero saber a resposta de vocês, que é a maneira que eu tenho de saber a resposta de vocês, né? Se quiserem se inscrever, se quiserem bater o sininho para estarem sempre pertinho de mim, quando abrirem o YouTube, vamos lá, Professor Silvano. Gente, a Namastê, que honra vocês que estão aqui agora, mesmo que não se identificaram, muita honra. Meu quântico pode sentir sim, vocês perto, né? Eu posso usar meu quântico e sei que é muito. E mais os que vão curtir
Amanhã, durante as semanas, durante os meses, isso nunca mais vai sair do ar, né? Enquanto houver YouTube, né? Vamos lá. Somos os pioneiros das quedas de muitos ismos. Brasil. Brasil cristão, Brasil judeu, seus simpatizantes e os céticos quânticos positivos, né? Falou, gente. Valeu, até mais. Que delícia, que vontade de ficar falando mais uma hora com vocês. Mas nós vamos falando, nós vamos falando. Até mais, então. Valeu. Tamo lá no canal, tá? Valeu.